Olá, boa noite a todos. Tem bastante gente aqui entrando. Primeiramente, quero dizer que é um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco hoje à noite e para falar de um tema tão importante, né, que está diretamente relacionado com a transformação digital das minas, que é a fundação, né, a fundação para a gente chegar a um resultado melhor para as minas. Bom, meu nome é Jéssica Monteiro. Eu sou de Brasília, mas agora eu moro em Sudbury, Ontário, aqui no Canadá, há mais de 3 anos já, que é o lar do complexo de mineração integrada do mundo, né, do maior complexo. Eu já trabalhei com mineração de lava, já trabalhei com plantas de beneficiamento, e o meu background, na verdade, é em administração, né, mais especificamente em consultoria de gestão. Eu trabalhei muitos anos na Falcone, que é aí do Brasil, com redução de custo, com desdobramento, né, de indicadores. E hoje, né, eu continuo ajudando as empresas a alcançar resultados excepcionais por meio do Centric, que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje à noite. Bom, nessa apresentação, vou falar um pouquinho de quem nós somos, né, quem é o Centric, a nossa parceria com a Datamine. Um estudo de caso é muito relevante para a gente, né? Nosso último estudo de caso com a Perseus Mining. E no final, eu vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem perguntas. Então, vamos lá. Então, quem é a Centric? Nós estamos no mercado há cerca de 20 anos, né? Transformando dados em oportunidades para os nossos clientes. Para tomada de decisão, para melhoria da operação e tomada de decisão efetiva. A Centric foi criada pelo topógrafo Chris Novak, o nosso CEO, que inúmeras vezes se viu desafiado, né, a executar atividades que deveriam ser simples, mas levando um grande tempo ali para executá-las. Então ele aprendeu a programar, né, sozinho, autodidata, para desenvolver soluções que faziam seu trabalho mais simples, né, mais eficiente. Então, há 20 anos atrás, ele fundou a empresa que hoje é a Centric, uma empresa focada 100% em mineração e dedicada a transformar o setor, né, a trazer a mina digital aqui para nós. Bom, um pouquinho de onde a gente está, né? Eu estou aqui em Sudbury, na sede da empresa, mas a gente tem um outro escritório em Perth, na Austrália, que também é uma cidade muito forte em mineração. A Centric foi adquirida no início desse ano pela Datamine, né, por volta de janeiro, mas nós ainda operamos como uma empresa independente. E sendo parte da família Datamine, temos aí mais de 20 escritórios em todo o mundo, né? Somos capazes de oferecer suporte a clientes em qualquer lugar e qualquer tipo de cliente também, né? Hoje a gente trabalha com mineração subterrânea, trabalhamos com minas a céu aberto, com vários tipos diferentes de commodities, ouro, prata, níquel, minério de ferro, lítio, né, qualquer commodity, na verdade, e com grandes empresas também, como a BHP Olympic Dam, na Austrália, empresas menores, como a Perseus, que eu vou comentar mais à frente no nosso estudo de caso, e também empresas multi-site, né, empresas que operam aí com várias minas ao redor do mundo. Bom, e o que é o Centric, né? O que a gente faz? A gente transforma dados em oportunidades de melhoria para o seu negócio, né? Propiciando aí uma tomada de decisão eficaz, integrando todos os sistemas e processos da empresa em uma única rede de suporte à decisão, né? O Centric, ele é a fonte única da verdade. Ele te ajuda a obter acesso e visibilidade a métricas cruciais em tempo real, né? Para você entender o que está acontecendo ali na sua operação e nas áreas chaves com confiança. E também revelar tendências, né? Para entender aí como tomar decisão para o futuro, que decisões que devem ser tomadas hoje, né? Que vão refletir melhor aí num futuro próximo. Bom, e trabalhando com a Centric, e também, né, no meu background como consultora,
A gente vê muitos desafios que os clientes enfrentam, especialmente no setor de mineração. Né? Desafios porque ou não adotamos as tecnologias né, mais recentes do mercado, ou porque não nos adaptamos suficientemente rápido, né, aos novos lançamentos. Portanto, o que a gente vê muito frequentemente são dados sendo coletados, seja através de alguns sistemas de aquisição de dados ou diversas planilhas em Excel, né, causando descentralização da informação. Cada departamento trabalha independentemente, né, quase como um silo, sem se comunicar propriamente com os outros departamentos. Levantamento de dados não integrados, planilhas de Excel extremamente confusas, né, que às vezes uma pessoa só entende e consegue fornecer manutenção nela. Duplicação de dados, né, a gente tem dados em diferentes fontes e às vezes é difícil saber qual é o dado correto. E o que acontece com isso? Né? O acesso a todos esses dados, né? Essa multidão de dados, ele é mais difícil, né? As pessoas demoram muito tempo para entender qual é a informação correta, né? E quando chega ali a sua reunião de resultados semanal ou mensal, às vezes já é tarde, né? A gente está falando de um dado ali de muitos dias atrás, né? Com isso, a gente perde tempo e dinheiro, né? Um desperdício de recursos, né? De pessoas altamente qualificadas como vocês. Aqui a gente tem bastantes engenheiros, geólogos, pessoas que às vezes perdem muito tempo nesse tratamento de dados, né? E não na identificação da causa do problema, né? E não na resolução do problema. Bom, e como funciona o Centric? Né? Eu vou falar um pouquinho da arquitetura da solução agora. A gente obtém dados, como eu dizia, de diversas fontes, né, e consolidamos em uma fonte única da verdade. Podem ser dados de planejamento, dados da frota, né, dados logísticos, gestão de materiais, dados entrados diretamente no Centric também, no nosso formulário, eu vou mostrar mais à frente como funciona, dados financeiros, dados de saúde e segurança, meio ambiente. Então, a gente unifica todos esses dados numa fonte única da verdade, que é o Centric. Bom, muitos dos nossos clientes ainda inserem dados em Excel, né? Por isso que um dos grandes objetivos do nosso software é fornecer uma forma mais sustentável, né, de entrada de dados. E também a gente consegue integrar com as suas atuais soluções Data Mine. Então, você tem aí essas duas formas de colocar dados no Centric, né? Seja pelo nosso formulário, ou seja por integração com seus softwares atuais, né? Qualquer software a gente consegue integrar. ERP, SAP, Pi, né, por exemplo, os mais utilizados. E o que acontece? O Centric é muito melhor, né, que um Excel, por exemplo, para entrar dado. Qual é a vantagem, né? Você pode me perguntar. Ele é auditável, né? Ele é seguro. A gente tem ali uma stamp com quem editou aquele dado, quem entrou o dado, que horas, qual dia, né? Quem foi que criou e quem editou também. Isso ajuda a auditar mais fácil aquela informação. Então, o que a gente faz dentro do sistema? A gente organiza todos esses dados, a gente valida os dados e fornece esse acesso fácil a ferramentas de apoio à decisão. E também a gente tem algumas ferramentas bem particulares dentro do Centric, que é o nosso gerenciamento de estoque e também a nossa ferramenta de reconciliação, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Então, tudo isso, né, unido num sistema único, gera um apoio à tomada de decisão muito mais efetivo. Bom, essa figura eu gosto bastante, que dá para visualizar, né? Muita informação, as pessoas às vezes não entendem como isso funciona. Então, essa figura traz esses links, né, externos. O Centric aí no meio, né, que é a plataforma Centric Mining Systems, que recebe dados, né, tanto de formulários criados no próprio Centric, como de fontes externas, qualquer sistema de controle, DCS, sistemas de frota, sistemas de análise laboratoriais, outras bases de dados, Access, até o Excel em si, eu vou mostrar mais para frente para vocês. A gente transforma esses dados dentro do Centric, unifica eles e propicia
muitas ferramentas de analytics para vocês, né? O Centric tem painéis de controle, o Centric tem dashboards, então você consegue visualizar esses dados, consegue até estabelecer notificações, né, para te mandar um relatório numa frequência mensal, por exemplo. A gente também consegue conectar com outros aplicativos, né, caso você use Power BI, Tableau ou até o Excel, né, para visualizar esses dados, a gente consegue conectar com essas ferramentas, o que também é muito interessante. E nós também temos, né, tá aqui no cantinho, as nossas aplicações, que é o gestor de inventário, né, o nosso gestor de estoques, e a ferramenta de reconciliação do Centric, que eu vou mostrar mais à frente para vocês também. Bom, vamos aqui então para a parte mais interessante, né, do nosso webinar, que é o estudo de caso, né, que é ver tudo isso aí na prática. Hoje eu trouxe para vocês o nosso último estudo de caso, que é com a Perseus Mining. A Perseus é uma produtora de ouro da África Ocidental, né? A sua sede é na Austrália, em Perth também, e eles têm 3 minas em operação atualmente, né? Sissingue, Edikan e Yaouré, a última, né? 2 na costa do Marfim e uma em Gana. E juntas, elas produzem mais ou menos aí 500 mil onças de ouro por ano. Né? E o que como se deu, né, esse projeto? Um pouquinho do background. A companhia precisava de acesso fácil, né, a todos os indicadores, a todos os KPIs nas plantas. Eles tinham também essa visão de eliminar o Excel, né, de coletar e analisar métricas de produção, métricas de manutenção, meio ambiente, saúde e segurança, de forma rápida e de forma efetiva. Né? E à medida assim, que o negócio crescia, que eles abriam novas minas, também crescia a quantidade de dados coletados. Né? Então, com isso, eles identificaram vários riscos comerciais. Né? O primeiro deles é a falta de visibilidade, falta de conhecimento das métricas, falta de conhecimento dos indicadores básicos, né, que todas as pessoas, superintendentes, supervisores, precisam conhecer. Falta de integridade desses dados, né, e isso remete ali aos desafios que eu mencionei lá atrás. E a incapacidade, né, com isso, de conduzir melhoria contínua. Né? Fica difícil da gente identificar lacunas e melhorar os processos se a gente não confia nos dados, né? Se os dados estão sempre mudando e se as pessoas não conhecem, né, seus resultados e suas metas. Então, como é que foi o projeto? A gente abordou em 2 fases, né? Normalmente, assim, os projetos da Centric são em 2 fases. Eu acho que deu para ter uma ideia já de o quão ampla é a implementação. Então, normalmente a gente começa com a parte de extração do minério, né, a parte de mineração ali underground ou open pit, e ali a gente coleta métricas de produção, métricas de manutenção, né, como paradas de máquina, métricas de orçamento, forecast, transporte de minério, gerenciamento de inventário, enfim, tudo isso. E a segunda, na segunda fase, a gente incorpora as métricas da planta de beneficiamento, né? Consumo de energia, por exemplo, remessas de ouro, uso de água na planta, uso de reagentes, né? E tudo isso construindo para eles também uma forma de visualizar esses dados, né? Com os nossos relatórios e dashboards. Esse foi o projeto. Então, o foco, como eu dizia, eram processos sustentáveis, né, todos os relatórios diários, semanais, mensais e anuais produzidos no Centric, né, eles queriam o Centric como o único sistema sendo utilizado na planta, né, o principal. Também implantação do nosso sistema de gestão de inventário e de reconciliação. Bom, essa figura é bem interessante, ela mostra o quão ampla é a implementação do Centric, né? A gente começa ali com métricas de perfuração e desmonte de rocha sendo coletadas, e a gente vai até o final, né? Nas métricas de beneficiamento, né? Nos indicadores ali da planta final. Deixa eu trazer mais uns exemplos aqui para vocês. Né? Como eu falava, a parte de perfuração e desmonte de rocha é coletada no Centric, né? A gente coleta cada detonação, calcula o custo também por explosão. A parte de ruído também é coletada dentro do Centric, né, para garantir aí
a aderência a indicadores governamentais, a parte de análises laboratoriais também está no Centric, né, as amostras, enfim. Deixa eu só mexer aqui. Isso. Deixa eu passar aqui. A parte de clima também entra no Centric, né? A gente consegue integrar com redes meteorológicas, então vocês conseguem mensurar questão de chuva, questão de temperatura, né, que influencia na produção, e também a umidade, né, que a gente tem que monitorar ali para calcular a tonelada produzida. Utilização de ativos também, questão de materiais extraídos, né, que é o principal. Também o movimento entre pilhas, né, que é uma questão muito delicada nas minas e que acontece. Deixa eu passar mais para frente. A gestão de estoques, e para isso a gente tem ali uma ferramenta separada no Centric, só para isso, né, onde a gente consegue colocar regras diferentes para a gestão desse estoque, seja média ponderada, seja PEPs ou EPS. O que vai para o britador, a gente também calcula as toneladas que vão para o britador, né, com base nos modelos que a gente exportou lá atrás, também vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês. Controle do teor do minério e também indicadores de beneficiamento, como eu dizia, que é a etapa final do processo. Bom, aqui de novo, né, a figura geral de como é ampla a implementação do Centric, né, a gente vai ali abarcando a cadeia de valor inteira, né, da sua mina. E agora eu vou mostrar o sistema em si para vocês, né? Imagino que todos já estejam curiosos em como é o Centric. Bom, o Centric é uma aplicação baseada em web, né? Os usuários podem entrar ali com seu login e senha, mas a gente também consegue linkar com o acesso do Windows, né? De forma que alguns usuários nem precisam de login e senha para acessar o Centric. Essa é a tela inicial, né? Aqui a gente está vendo uma tela inicial de administradores do Centric, onde eles têm a lista aí de formulários de gerenciamento, formulários de coleta de dados, navegadores, lista de dashboards, uma lista aí de importadores que eles usam, relatórios, enfim. E o que é legal sobre o desktop é que ele é altamente configurável. Então, cada grupo de usuário tem o seu, né? Cada grupo de usuário consegue colocar ali as métricas mais importantes para si. Vou mostrar aqui agora para vocês um formulário de entrada de dados, né, que é o de material extraído. Esse formulário ele é muito importante para Perseus, né? Ali a gente entra a produção da mina e os formulários eles estão configurados para atender a necessidade do cliente. Então, cada formulário é diferente, né? Se a gente implantar numa outra mina, ele pode ter campos diferentes, visualização diferente. Então, é altamente configurável de acordo com a necessidade, né, do cliente. Entrar dados é muito fácil, né? Aqui a gente consegue ver, o cliente consegue selecionar uma data, a gente coloca lista de validações onde for possível, né, para minimizar o erro na coleta desses dados. E também a gente calcula alguns dados no Centric, né? Esse campo aqui em cinza, ele é calculado, né? Então, ele só consegue entrar dados na parte que está em branco. É muito simples e muito intuitivo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro formulário que é um pouco diferente. É um gerenciador, né? A gente tem uma série de gerenciadores no Centric e esse que eu vou mostrar é o gerenciador de equipamentos, né? A gente tem ali uma divisão por tipo de equipamento e a gente consegue desdobrar até o nome do equipamento, como vocês conseguem ver aí na tela. E num nível mais granular ainda, a gente chega no tipo de material. O que é interessante? Aqui a gente define o fator de enchimento das caçambas. A gente define e monitora esse valor com base no tipo de material sendo movimentado, né? A gente vai usar essa informação para calcular todas as toneladas produzidas lá na frente, no gestor de inventário, né? Então o usuário não precisa entrar toda hora quantos quilos ele movimentou, quantas toneladas ele movimentou. Eu vou mostrar agora para vocês um importador, né? Às vezes entrar dado por dado no Centric é muito moroso. Então, por exemplo, o modelo geológico a gente pode importar para o Centric, né? Esse aqui é um exemplo, né? Você escolhe
o seu arquivo, um CSV, normalmente, abre ele e ele é importado para o Centric. E a gente também usa essas métricas lá na frente, no nosso gestor de inventário, a gente usa gravidade específica para fazer os cálculos da mina. Vou mostrar aqui para vocês mais um formulário, que é o movimento entre pilhas, um outro bem relevante. Ele parece bastante com aquele primeiro que a gente viu, né? Mas aqui, ó, a gente usa o nosso fator de enchimento da caçamba. Então, o usuário, o operador, ele só entra o dia, o turno dele, o equipamento que ele usou, a fonte e o destino do minério e o material utilizado, né? E com isso, a gente calcula quantas toneladas foram movimentadas, né? E, claro, o número de cargas. Então, ele não precisa entrar todos os dados ao mesmo tempo. E se esse fator de enchimento mudar, a gente também atualiza os dados no Centric. Uma coisa interessante também é que a gente consegue fazer análise simples no formulário desse, né? Consegue agrupar, consegue filtrar, consegue fazer basicamente o que a gente faria no Excel. Agora eu vou mostrar para vocês um outro importador relevante, que é o de orçamento, né? Os dados de orçamento também são importados dentro do Centric, né? São dados que não são definidos diariamente, né? A Perseus, por exemplo, define a cada trimestre, importam esses dados para o Centric e a gente usa isso nos dashboards, né? Para calcular os atuais e a meta. Vamos ver agora um também importante, que é o crusher, o britador. Aqui a gente calcula o volume movimentado por britador, né, com base na gravidade específica, que veio do modelo geológico, e também no fator de enchimento das caçambas, que veio ali do meu gerenciador de equipamentos. Por último, nessa tela aqui, eu queria mostrar para vocês o de perfuração e desmonte de rocha. Né, aqui a gente computa cada explosão. Então, cada explosão é uma linha, né? E a gente calcula o custo dessa explosão e mantém também o custo dos explosivos dentro do Centric. Então, também é mais uma forma importante aí de gerenciar custo e manter uma operação efetiva. Vamos para o próximo aqui. Vou falar um pouquinho da nossa ferramenta específica, que é o gerenciador de inventário. Ele funciona como um livro de contabilidade, né? Creditando e debitando movimentos. A gente consegue ver toda a lista, né, de estoques, de pilhas aqui nessa tela. E a ideia é coletar esses dados por meio dos formulários, né, que eu mostrei para vocês, gerenciar aqui e fornecer essa visão, né, dos movimentos, dos volumes e dos teores. A gente consegue ver ter uma visão do histórico, né, daqueles estoques e também dos estoques individuais. É uma ferramenta muito útil para os geólogos, especialmente, né, são eles que usam mais o nosso gestor de inventário. A gente também consegue trazer as análises laboratoriais, a gente consegue importar elas ou a gente consegue integrar diretamente, né, com o LIMS, se você tiver um sistema. Conseguimos também recalcular esses estoques, né, manualmente ou colocar uma periodicidade, né, para isso. E como eu dizia, o método de gerenciamento do estoque, ele é variável, né? A Perseus usa média ponderada, mas a gente consegue gerenciar esses estoques por PEPs e WEPs também, caso a empresa prefira. É uma ferramenta muito também configurável e ela atende à necessidade de todos os nossos clientes. É um dos fatores mais importantes. Bom, agora a gente viu tudo, né, da extração do minério. Vamos falar um pouquinho da planta de beneficiamento. Aqui, uma outra página inicial, né, um outro desktop, mas da planta de beneficiamento. E aqui eu quero mostrar para vocês um outro formulário de registro, né, que é um pouquinho diferente do que a gente viu no começo. E aqui cada página de entrada, né, como eu dizia, essa aqui é um pouquinho diferente da outra, mas cada página de entrada é diferente. Então, ela pode ser configurada de acordo com a necessidade daquele grupo de usuário.
Vamos dar uma olhada nas produções diárias, né, nas métricas diárias de produção. Aqui eles entram por dia, né, as métricas, e eles entram todas as métricas de interesse em uma tela só. Então, é um formulário que tem um layout diferente. Aqui a gente tem uma série de informações coletadas, né, como sensor de peso, calculando também o movimento para a planta de beneficiamento, a umidade do minério também é calculada e é entrada aqui, o centro que ele seca o minério, né, removendo a umidade para calcular o peso real. A gente calcula o tempo de parada de equipamentos também, o que, claro, afeta a produção da planta. Temos também medição de vazão, né, o quanto de água está sendo usada na planta para filtrar o ouro, né, nesse caso a commodity que a Perseus usa e produz, né. Métricas de tanque, então a gente também coleta densidade do tanque. Análises, né, de novo, né, por meio de amostras ali do tanque, gravidade, eluição, o uso de reagentes também e a produção de ouro, né? Então eles entram todas as métricas de produção aqui nessa tela. Um outro formulário diferente, né, que o pessoal de beneficiamento usa, é a questão do transporte. Né? A gente também consegue acompanhar no Centric as barras produzidas e as barras transportadas. Né? O Centric, ele calcula automaticamente qual é a próxima barra disponível, né, para transporte. Né? A gente puxa a informação ali, entrada nos outros formulários, calcula o peso geral e também a gente pode trazer a análise da refinaria, né, para comparar ali, fazer uma breve reconciliação com base nos dados que a refinaria informou para a gente, né? O que a gente entregou é de fato, né, o que a refinaria está reportando? Essa é uma outra informação muito relevante, né, para o pessoal do beneficiamento. E aqui, de novo, né, mostrando como é simples entrar dados no Centric, né, o mês, que é um campo fechado, né, a pessoa ela escolhe ali um mês da lista, também o número da barra, e a gente calcula as células cinzas. Né, elas são calculadas automaticamente, o usuário não tem como editar essas células. Vou mostrar aqui mais um para vocês, que é o formulário de fim do mês. Aqui dá 1000. Aqui eles colocam por mês a produção deles, né? O teor daquela produção e também pode colocar alguns comentários, enfim, a gente tem ali as timestamps, sabendo quem entrou aquele dado. Por último, aqui eu queria mostrar para vocês também o formulário de ouro no circuito, né, onde a gente mede aí a gravidade, a gente mede eluição e com base nesses números e nas métricas de produção, a gente produz o relatório do fim do mês, que é o primeiro relatório que eu vou mostrar aqui para vocês. É um relatório em SSRS, né, na ferramenta do SQL. A pessoa pode escolher a data, né, a gente filtra ali as informações. Esse relatório é enviado por e-mail, é impresso em PDF, né, a forma melhor dos gestores, né, revisarem essa informação. Bom, agora vamos falar um pouquinho de reconciliação, né? Já que a gente tem todos os movimentos de material dentro do Centric, a gente pode reconciliar, né? E relatar a variação entre toneladas e teores reportados. Na Perseus, a gente fornece reconciliação completa seguindo o modelo de série F e também visualização dos resultados com as nossas ferramentas de dashboard e de relatórios. Bom, aqui a gente tem o F1, né, que compara o modelo de controle do teor com o modelo geológico, né, aqui eu estou medindo a acurácia das previsões de longo prazo, né, da minha planta. O modelo F2 traz para a gente o material extraído comparado ao modelo de controle de teor, né, são dados provenientes aí do gestor de inventário Centric, entradas naqueles formulários que a gente viu, criam diários no gestor de inventário, e ele mede a eficácia do modelo de curto prazo. Vamos olhar o F3 também,
que compara a alimentação do britador e ROM, né, o run of mine, com o material extraído e a movimentação entre pilhas. Os gráficos são completamente customizáveis também. O F4, né? Nele a gente entende ali rapidamente se a planta de beneficiamento está recebendo o que era esperado ou não. Né? Com gráficos, com tabelas, a gente consegue editar e fazer a visão que for melhor, né, para o cliente. E por último, quero mostrar para vocês o F5, que o F5 compara, né? Ele é um resumo dos resultados de F1 a F4, né? As informações que são usadas aí pela equipe de geologia e mineração para compreender a eficiência e precisão dos seus processos, né? Determinar onde eles devem focar na implantação de melhorias, né? A gente consegue ver qual etapa ali variou mais em termos de estimativa e real. Bom, vamos seguir para métricas adicionais, né? Não só de produção vive uma planta. Vou mostrar aqui para vocês outras métricas que a gente também coleta dentro do Centric. Por exemplo, ali, combustível, custo fixo, saúde e segurança e operações não rotineiras também. Vamos entrar ali nesse formulário de operações não rotineiras. Aqui a gente consegue acompanhar, por exemplo, ó, por equipamento, por dia, por turno, outros tipos de atividades, né? Aqui a gente tem, por exemplo, limpeza, a compactação, né? Os outros tipos de transporte. Muito fácil, né? De novo ali entrar os dados. A gente pode fazer diversas análises, né? Com essa informação por equipamento, por terceiro, né? A gente tem um terceiro ali entrando os dados. E também horas, né? Horas gastas, né, nessa atividade. Tem mais uma também que eu quero mostrar para vocês, que são os consumíveis, né? Vamos entrar aqui no formulário de gerenciamento de consumíveis. Uma outra informação muito importante para se gerir custo, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a utilização de diversos consumíveis da planta, por exemplo, nitrato de amônia. Vamos desdobrar aqui. A gente consegue ver por unidade, né? Que no caso é quilo, o custo unitário daquele lote, quando começou, quando terminou e quem criou aquela entrada, né? E se alguém editar também, a gente tem ali informação de quem editou esse recorde. Bom, uma outra parte importante, também acompanhada dentro do Centric, é a questão dos custos de reabilitação, né? Para a gente assegurar aí conformidade com as normas governamentais. Aqui a gente tem um dashboard, né, criado para Perseus. Eles têm todos os formulários de entrada, os navegadores, né, tem uma tabela, um gráfico que a gente consegue filtrar ali por ano, por mês, por área, como está essa reabilitação sendo feita. Bom, como a gente viu, né, o Centric ele coleta todos esses dados, né, diversos dados dentro do sistema, e uma parte importante do Centric é a parte de Analytics, né, a parte de dashboards. Aqui eu trouxe um para vocês, né, um exemplo. É muito fácil de usar, né, os filtros são dinâmicos, então ali se eu clicar em um dos destinos, eu consigo filtrar todos os gráficos, né, todas as tabelas daquela tela. E a gente treina os usuários também para construir esses gráficos por eles mesmos, né? Para não depender só do nosso suporte. Eles conseguem editar gráficos, conseguem criar dashboards sozinhos. É muito intuitivo. Vou mostrar um outro aqui para vocês. Aqui está um outro exemplo de dashboard, né? Vocês percebem ali que as cores são as mesmas, que são as cores tema da Perseus, né? Então é tudo meio esse marrom com o amarelo, mas a gente consegue configurar da forma que o cliente precisar. E esses dashboards também podem ser rodados em ciclos, né? O que é muito interessante para colocar numa TV ou num monitor, né? Numa área estratégica da planta. Para todo mundo ver ali os indicadores, por exemplo, de saúde e segurança, de produção, né? Ter esses números à mão. Aqui um outro exemplo,
né, de dashboard que eles mesmos construíram. E outra coisa interessante sobre os nossos dashboards é que vocês conseguem imprimi-los, né? O usuário consegue imprimir, consegue salvar em PDF, consegue mandar por e-mail, né? Como eu disse, a gente tem notificações no Centric, né? Então, por exemplo, se um indicador atingir um gatilho, a gente pode mandar um e-mail, né, para os diretores ou uma mensagem no celular, né? Por exemplo, teve um incidente grave na área de Health and Safety, chega uma mensagem no celular de um dos gerentes. E a gente também consegue fazer subscriptions desses dashboards. Então, a gente consegue mandar, por exemplo, todo quinto dia útil do mês para os gerentes, né, um relatório de fim do mês, né, com as métricas produzidas, com o desvio, com a meta, enfim. Eles teriam essa informação fácil para eles, já ali à mão, por e-mail. E aqui, o meu preferido, né? Nós não somos inimigos do Excel, a gente gosta do Excel, a gente só quer que o Excel seja usado para o que ele faz de melhor, né? Que é visualização de dados, né? E análise simples também, né? Com menos dados. Então, o Centric, ele tem um plugin no Excel que é muito interessante, né? O usuário ele pode extrair qualquer dado do Centric e trazer para o Excel, né? Aqui a gente só vê um filtro de início e fim, ele escolhe ali o período que ele quer aqueles dados, ele gera os dados no Centric, e o melhor, né, essa aba, ela é protegida, então os usuários não conseguem editar nenhum desses dados, então eles podem construir relatórios no Excel, né, criar tabelas dinâmicas, criar macros, né, fazer análises no Excel, que o Excel também faz, tem ferramentas boas, né, de análise, mas o mais importante, né, mantendo a integridade desses dados, né, então a gente sabe que os dados que estão na planilha são do Centric, são os mesmos, e também ele é atualizado em tempo real, o que é excelente. Então, se alguma coisa muda no Centric, também é atualizado aqui no Excel. Então, a planilha também muda. Isso é muito legal e é muito seguro, certo? Bom, depois desse projeto, né, com a Perseus, queria mostrar para vocês o resultado, né, que acho que agora ficou claro para todo mundo. A gente trouxe para a empresa uma maior eficiência, né, das operações. Então, a gente reduziu essa entrada de dados manuais, né, esses processos demorados e os erros. Então, a empresa conseguiu ser mais eficiente. Teve também uma melhoria no desempenho, né, maior capacidade ali de análise para melhorar os processos e melhorar o desempenho da produção, né, como eu dizia, os geólogos e engenheiros conseguem focar no que eles fazem de melhor, né, que é identificar causas, aplicar seu conhecimento técnico, né, para construir planos de ação e alcançar resultados, né, perder menos tempo ali com validação de dados, com organização de dados, maior agilidade também, né? Tem uma melhor visibilidade do negócio para se adaptar às mudanças de mercado, para alcançar, né, as metas estabelecidas. Então, a empresa se torna muito mais competitiva, né, no mercado e também abre espaço, né, para a cultura de inovação, porque a gente coloca o poder da inteligência na mão de todos, né? Se pessoas capacitadas, né, pessoas que querem fazer um bom trabalho, se elas têm à mão delas os dados, se elas têm a informação correta na mão delas, elas conseguem melhorar seus processos, elas conseguem fazer um trabalho de forma mais efetiva e entregar mais resultado para a organização. Claro, né? Bom, foi rápido, eu sei. Eu queria agradecer a todos. E agora a gente tem um tempinho aí para perguntas, né? Queria muito ouvir se algum de vocês tem alguma dúvida, se quer aprofundar mais em algum dos pontos, podem perguntar. A gente tem aqui o chat, eu vou abrir ele aqui do lado. Abrir aqui também. É com vocês. Aqui.
Temos nossa primeira pergunta já. Opa, tem outra também. Estão perguntando se o produto ele é baseado na nuvem. A gente consegue sim implantar o Centric na nuvem, né? É totalmente possível, a gente faz isso para vários clientes. Então, ele pode ser tanto implantado localmente quanto na nuvem. Vem a questão do cliente. Né? E sendo na nuvem, a gente pode hospedar nessa implantação nós mesmos, a gente pode gerenciar isso para o cliente, né, caso o cliente prefira. Ou se o cliente tem também uma equipe de TI, eles podem, né, utilizar o serviço de sua preferência, né, e gerenciar a nuvem eles mesmos. Né? A gente normalmente usa o Microsoft Azure, é o que a gente prefere, mas alguns clientes nossos usam plataformas da Google e outras. Mais alguma pergunta? A língua, sim, também. A gente consegue mudar a linguagem do Centric, né? Claro, o produto hoje, ele é majoritariamente em inglês, né? A gente vende em inglês para as pessoas, porém a gente consegue colocar em francês também, ele é multilingüe. Você pode até alternar entre idiomas, se você preferir, né? Conseguimos colocar em português, conseguimos colocar em espanhol, inclusive o nosso suporte, né? A gente tem ali um canalzinho de ajuda no Centric, ele também vem em muitas línguas. Então, não seria um desafio para a gente implantar o Centric num outro idioma. Suporte local. Sim, nós podemos também, sim, fornecer suporte local. Antes, né, do coronavírus, a gente costumava viajar, né, para ter um engajamento melhor com os usuários, né, entender as necessidades, implantar o Centric e também treinar as pessoas em loco, né, porque acho que as pessoas se envolvem muito mais. Hoje a gente também implementa da mesma maneira, mas a gente faz treinamentos online. Mas como sendo parte da DataMine, né, que tem 20 escritórios no mundo inteiro, a gente consegue sim fornecer suporte local em qualquer lugar do mundo. Né, temos escritórios aí no Brasil, no Chile, no Peru, no Equador, no México, né, em vários países aí pertinho. A linguagem do Centric, ela é SQL, né? O back-end inteiro do Centric é SQL. Com quais sistemas o Centric já foi integrado? Bom, a gente tem uma experiência longa, né, com integração. A gente já entregou com vários softwares de planejamento, de programação, de gerenciamento de frota, Historian, por exemplo, vários tipos de LIMS, né, que é o sistema de análise laboratorial, sistemas DataMine também, como CClass, SCADA, ERP, o ENCO, muito, que mais? Modular também, MineStar, The DataMine, Dasweek, enfim, uma grande gama aí de sistemas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quanto tempo dura uma implementação? Essa é uma boa pergunta também. Como vocês podem ver, o Centric, como vocês puderam ver, né, o Centric, ele abarca uma parte muito grande, né, das operações. A gente lida com diversos departamentos, é um sistema muito holístico. Então, varia, né? Eu sei que é uma resposta que as pessoas não gostam de ouvir, mas depende. Depende do escopo, né? Depende do tamanho da empresa, depende da quantidade de métricas que a gente está coletando, né? Então, pode variar ali bom, vou dar uma média, acho que é mais fácil, uma média de 12 semanas de projeto. Desde o escopo até o Centric Live, né? As pessoas já entrando dados no sistema e usando, né, integralmente o Centric. A gente também costuma rodar em paralelo, né, os relatórios, então você roda os relatórios
no modelo que hoje, né, você está acostumado, por exemplo, Excel, ou no Access, enfim. E roda também no Centric. E a gente pode comparar, né, para ver se tem algum ajuste de fórmula ou se algum número não está correto, até a operação estar 100% confiante em mudar para o Centric. Né, porque a gente mexe com dados muito sensíveis, né? Então a gente quer ter a certeza de que os cálculos no sistema estão corretos. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Não temos um sistema de saúde e segurança, né? Estamos atualmente inserindo todos esses dados no Excel. Podemos centralizar com o Centric? Sim, podemos centralizar com o Centric, né? A gente tem aí esse sistema de formulários do Centric, que são altamente configuráveis, né? Como eu mostrei para vocês. A gente consegue coletar basicamente qualquer métrica. Claro que a gente foca, né, nas métricas de produção, métricas de manutenção, parada de máquina, enfim, causas, comentários também, caso o usuário queira inserir. E também saúde e segurança e meio ambiente. Né? A gente cria alguns dashboards também específicos para essa parte. Né? A gente manda, como eu disse, notificações, a gente manda esses relatórios por e-mail para os usuários, né, para os gestores das áreas. Então é muito simples coletar esses dados com o Centric. Se você já tiver um outro sistema, né, implantado na mina, a gente pode também integrar, né, e usar o Centric ali como uma fonte única da verdade, né, puxando os dados desses outros sistemas, né, e tendo ali a visualização desses dados, a gestão desses dados dentro do Centric. Mas caso seja Excel, né, como a pergunta disse, a gente consegue, né, integralmente suprimir, né, esse processo e ter um formulário Centric para a coleta dos dados de saúde e segurança. Não é nenhum problema. Como é a implementação do Centric? Bom, normalmente a gente segue a metodologia ágil, né, que propicia uma entrega mais rápida de resultado para os clientes. Então, a gente roda ali uma fase de descoberta, né, de escopo bem breve, né, para entender ali como é que são os processos atuais, onde o cliente entra dados, quais são as ferramentas utilizadas atualmente, quais sistemas, né, estão implantados, estão prontos para serem integrados. A gente configura o Centric, né, e nesse processo a gente tem reuniões aí semanais de validação com os principais stakeholders do projeto, né, para garantir que a gente está construindo um sistema que atenda às necessidades. A gente tem também uma parte de treinamento, né, assim que a gente configurou tudo no Centric, a gente treina os usuários, né, e como eu disse, pode ser remotamente, caso a viagem não seja possível, ou então in loco, né, que seria o melhor dos mundos, né, podendo ir ali na operação, ver como as pessoas usam o sistema e, né, dar as dicas e treinar eles na melhor maneira de usar o Centric. E a gente também fornece tipos de treinamento diferentes, né? Treinamentos básicos, né, para uma gama maior de usuários, né? Centric tem permissões diferentes. Então, o usuário, ele consegue ver apenas uma parte, né? Caso seja essa a intenção da gestão, né? Se eu quero que um usuário apenas veja o formulário que ele entra dados, a gente consegue que ele só veja aquele formulário e a gente fornece para ele um treinamento para a entrada de dados, né? E para usar aquele formulário da melhor maneira. Caso a gente tenha um outro tipo de usuário, né, que lide com não só formulários, mas que ele queira construir os próprios formulários, por exemplo, que ele queira construir os próprios dashboards, por exemplo, ou que ele queira construir relatórios, fazer modificações mais profundas, né, no Centric, a gente oferece também um treinamento avançado, né, que dá ali uma boa base de SQL para o usuário, para ele poder executar essas modificações.
Bom, depois do treinamento, a gente tem a parte de verificação do usuário, então, como eu comentei, a gente espera que dados sejam coletados via Centric, né? Então as pessoas começam de fato a inserir dados, né? A brincar com o software, a gerar relatórios, a gerar dashboards, a comparar aqueles dados com os Excels ou os outros sistemas deles, né? A pegar confiança, a fazer mais perguntas, a pedir mais treinamento, né? Então essa parte de verificação do usuário, ela lida, né, ela gera a última fase do projeto, que é a remediação, né? Então, se caso algo não esteja tão bom ou precise alterar alguma coisa no sistema, ou o usuário viu que depois de inserir dados, ele gostaria de uma coluna adicional no formulário, ou depois de começar a usar o sistema, ele percebe que ele pode construir dashboards diferentes, né, do que ele previamente pediu, a gente também atua nessa fase para executar as modificações, né? O nosso intuito é que no final o software atenda perfeitamente às necessidades do usuário. E aí, né? Enfim, a gente tem o encerramento do projeto, né, e a transição para o suporte comercial. O centro também tem um suporte comercial muito forte, né? A gente tem aí alguns pacotes de horas, porque como o centro lida com operação, né, com todos esses indicadores, essas métricas muito relevantes para a empresa, a melhoria contínua acontece, né? Então as pessoas mudam os processos, as pessoas juntam formulários, ou então mudam equipamentos, ou então querem relatórios adicionais, ou mudam a forma que o minério é coletado, ou percebem erros ali, querem corrigir como o processo dele é feito. Então a gente atua aí na parte de suporte, né, ajudando o cliente a revisitar a implementação e a construir melhorias, né? Como eu disse, todas essas, e também treinamento adicional, né? Às vezes entrou uma nova pessoa, né? A gente sabe que o turnover na mineração é muito alto. Então, tem um novo usuário, tem um novo gestor, uma nova pessoa que quer treinamento no centro, que vai entrar dados e às vezes não sabe muito bem como mexer. A gente também usa essas horas de suporte para treinar, né, novas pessoas no sistema. Mais alguma pergunta? Bom, acho que essas foram as últimas. Bom, pessoal, quero agradecer novamente a presença de todos vocês. Foi um prazer compartilhar essas informações, né? Discutir um pouco de como o Centric funciona. Deixo aqui o e-mail, né? O info@centricmarinsystems.com. Tem também um telefone, né, de contato, o nosso website. Então, por favor, sintam-se livres aí para entrar em contato, para fazer perguntas adicionais, né, para marcar uma demonstração do nosso software e nós estamos à disposição. Obrigada.